Olá, meu nome é Edson Souza de Carvalho Júnior. Esse é meu PIBIC sobre as dificuldades da contabilidade pública, um estudo sobre o comportamento da contabilidade dos países a respeito do reconhecimento dos Heritage Assets no patrimônio. Esse foi um estudo realizado com a professora Fátima de Souza Freire pela Universidade de Brasília. Então, em primeiro lugar, a gente sabe que as boas práticas de governança são importantes ali e elas demandam a implementação de um constante aperfeiçoamento dos sistemas operacionais. Contudo, a contabilidade nos países acabam sofrendo uma heterogeneidade, porque cada país tem uma lei específica, então, por mais que tenha ali as normas internacionais de contabilidade do setor público, que são realizadas ali que são as IPSAS, realizadas ali pelo IPSASB, elas acabam de que cada país não tem características próprias e acabam que, tipo, não há como definir uma contabilidade única para todos os países. E um desses casos que a gente viu de heterogeneidade de padrões foi justamente o caso dos Heritage Assets, porque ainda não tem um posicionamento, ou partimos dessa premissa que não tem uma norma única para fazer o reconhecimento desses itens. Então, justamente essa é a problemática da pesquisa. Qual o posicionamento que os órgãos de contabilidade dos países ao redor do mundo vêm tomando a respeito dos ativos culturais, que são os Heritage Assets, e como que o IPSASB contribui para que essas dificuldades sejam reduzidas. Para isso, a gente analisou ali as discussões entre os pesquisadores sobre a contabilização dos heritage items, até aqui tratado como items, porque alguns desses pesquisadores nem sequer consideravam esses itens como ativo, alguns consideravam até como passivo, outros achavam que não deveriam nem ser reconhecidos, apenas uma nota explicativa. Vimos também a discussão entre os órgãos de contabilidade a respeito dos heritage items. Então, vimos ali o posicionamento do IPSASB, ou seja, das normas de contabilidade internacionais do setor público. Vimos ali em específico a IPSAS 17, a IPSAS 31, que trata do ativo imobilizado e do intangível. Vimos também ali que os países da OCDE, que é ali a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apenas 43% dos governos da OCDE reconheceram os ativos culturais no seu patrimônio. E em 2017, o IPSASB ele lançou ali um consultation paper que era para ter um feedback dos países para desenvolver as diretrizes sobre o reconhecimento e mensuração dos ativos culturais. Só que a gente passou também pela definição dos ativos culturais. A gente viu que, por conta das suas características, era até difícil ter uma definição para esses ativos. Barker falou ali, né, da sua natureza, das suas formas dos benefícios que trazem, a forma que eles não podem ser substituídos. Mas Martins conseguiu ali trazer uma definição um pouco mais próxima ali do que acreditamos ser o correto, que são ativos preservados por entidade em razão do seu valor cultural, histórico ou ambiental, que normalmente não possuem substitutos e não são destinados à venda. E aí passamos para ver a contabilidade pública no Brasil e o problema também dos heritage assets. Por quê? O Brasil tem a contabilidade pública regida pela Lei 4.320 de 64. Ele está em processo de convergência com as IPSAS. E então, nessa convergência que é feita pelo CFC e pela Secretaria do Tesouro Nacional, eles desenvolvem as normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, que são as NBCT-SP. E também desenvolve o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que na sua última edição tornou obrigatório o reconhecimento dos Heritage Assets, apesar de nas IPSAS falar que não é obrigatório. Enfim, e para isso é uma pesquisa de abordagem qualitativa, então a gente analisou ali as discussões, os posicionamentos e a contribuição das IPSAS. A gente viu aqui que alguns órgãos de contabilidade, como o FASB, exigem que as entidades façam referência, mas não precisam ser reconhecidos. O FRS 102 define ali os ativos culturais como ativos com qualidade histórica, artística, científica, entre outras, e eles devem ser apresentados separadamente de outros ativos físicos. Ele, Martins, tal de 2014, ele comenta que apesar do consenso dos órgãos em contabilizar esses itens, acaba que não há uma norma que defina o reconhecimento e mensuração adequados ainda. Então, essa pesquisa viu que os órgãos têm esse consenso da importância de reconhecer esses ativos no patrimônio, só que ainda enfrentam essas dificuldades de reconhecimento e mensuração, justamente por conta de não exigir uma norma que
contenha todos esses atributos para fazer esse reconhecimento.